Olá, você está aqui comigo para saber quais são os motivos da gente começar os nossos projetos e não terminar. No vídeo anterior, vou deixar aqui num card para vocês, eu falei de algumas das razões que nos levam a desistir dos nossos projetos. O primeiro foi a procrastinação e o outro foi a falta de motivação. Agora, eu quero compartilhar com vocês dificuldades pessoais. E agora eu vou falar para você quais são os comportamentos, tá? O que está te levando até essas dificuldades pessoais? Um deles é o estresse. O que eu quero falar para vocês? Eu, Cláudia, vivi o burnout, assim como outros clientes meus viveram burnout. E isso faz com que a gente não tenha energia para fazer o nosso melhor ali. A gente não consegue nem raciocinar direito. Então, por vezes, você está passando por vários problemas pessoais pesados, difíceis e que você não está buscando ajuda. Então, uma coisa que do fundo do meu coração, procura ajuda, procura alguém que realmente pode te ajudar nessa etapa, para te ajudar a resolver esses conflitos, essas confusões que estão dentro da sua cabeça. Porque caso contrário, você vai começar a desistir de vários projetos seus porque você não tem energia. E a gente precisa descobrir quais são os nossos postos de combustíveis, porque existem formas da gente se abastecer de energia. Mas no meio da confusão eu sei que não dá para enxergar isso. Eu estava nesse lugar, né? Então, procura ajuda, porque isso vai fazer com que você pare de se frustrar de começar e não terminar um projeto, porque não é culpa sua, é desse estresse louco que está na sua cabeça. Vamos lá, uma das dificuldades pessoais campeãs de audiência por aqui, falta de tempo. Todo mundo me conta essa história de falta de tempo e eu era a sujeitinha que falava a mesma coisa. Falta de tempo é falta de gerenciamento. A gente não tá sabendo gerir as nossas 24 horas. Porque, gente, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Então, é saber distribuir. Muitas e muitas vezes, a gente simplesmente não tá conseguindo administrar o nosso tempo porque a gente tá perdendo ele, desperdiçando ele em algum lugar. Então, é encontrando esses ralos do tempo. Talvez você consiga se organizar melhor e incluir o seu projeto dentro da sua rotina. E a terceira causa aqui é a falta de habilidade. As pessoas, elas querem às vezes fazer uma coisa, mas elas não têm ainda habilidade para aquilo. Então, qual que é a estratégia nesse caso? A gente tem que buscar as habilidades. Então, se eu quero, sei lá, criar um ateliê de costura, mas eu não sei costurar, é óbvio que eu vou ficar frustrada porque eu vou estar tentando fazer uma coisa que eu não sei. Eu não tenho ainda habilidade para costurar. Então, faça um curso, busque a informação que você precisa, o conhecimento que te falta, para que você possa continuar o seu projeto e não se sentir tão frustrado ou desistir dele. Porque, lembre-se, tudo nós podemos aprender, tudo nós podemos desenvolver, basta a gente querer e ser uma meta nossa. E para quem viu o primeiro vídeo, vai entender o que eu estou falando, porque quando a gente se organiza dentro das metas, estabelecendo qual é o plano de ação que a gente vai executar, a gente já teria incluído isso ali um pouquinho antes, que a gente precisa adquirir uma certa habilidade para poder tocar o nosso projeto. Uma outra razão, né, no caso a quarta razão que a gente encontra, são mudanças das nossas prioridades. Isso pode acontecer porque surgiu uma nova prioridade na sua vida e tá tudo certo. Mudar a rota faz parte, você não tem que ficar todo encalacrado porque, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas surgiu uma oportunidade de ouro, você vai abraçar e tá tudo bem. O problema é que a gente se agarrou na ideia de que a gente não pode mudar, sendo que a vida é mutação o tempo todo. Nossas células, se eu não me engano, por mês a gente é uma pessoa nova inteira, porque as nossas células inteiras foram trocadas. Então imagina se você não pode trocar um projeto, alguma prioridade na sua vida. E uma mudança de vida também pode representar esse negócio de você abandonar, e não tem nada de errado. Se, por exemplo, você estava morando num país e agora você vai morar em outro país. É uma mudança de vida e que talvez não faça mais sentido você manter o projeto anterior.
Ou você vai casar e coisas assim. A ferramenta que eu recomendo para você olhar para você e entender que momento você está vivendo é a Roda da Vida. Vou deixar aqui um card para vocês, onde tem uma aula sobre Roda da Vida que você sempre está disponível para fazer a hora que você quiser. E aí você vai entender qual é o momento que você está vivendo e qual é a área que está impactando no seu projeto. E a última que eu vou passar aqui para vocês é a falta de apoio. Muitas vezes o que leva a gente a parar e desistir de alguma coisa é essa falta de apoio que as pessoas teimam em buscar só dentro da própria família. Nem sempre a sua família vai te apoiar. E não é por falta de amor. Ela pode não te apoiar porque é um mundo desconhecido para ela. Então a nossa família, muitas vezes, ela não vai nos apoiar porque ela tem medo da nossa frustração. Ela não percebe que ela já está nos frustrando com isso. Então, olha o seu meio, olha onde você está inserido. A epigenética já fala sobre isso. Então, quando você está inserido num lugar, num ambiente favorável, a tendência é que você não procrastine tanto os seus projetos, não abandone eles e tudo mais. Então, olha para isso. O segundo caso aqui, às vezes a falta de um mentor. Eu, por muitas e muitas vezes, eu teimei em fazer as coisas sozinha. E isso levou muito mais tempo do que eu precisava. Aonde eu buscava os meus mentores? Nos livros. Obviamente, levava muito mais tempo. Eu, como mentora, é o que eu falo. Às vezes, em 3 meses, a gente resolve questões que a pessoa passou anos numa terapia fazendo. Por quê? Porque se foi o caminho que eu percorri, você não precisa cair nas armadilhas que eu caí. Eu vou te dar os atalhos. Só que não são hackzinhos ou coisinhas dos gurus da internet, porque assim eu não acredito que funciona. Não funcionou para mim. Eu fiz um monte de curso, eu fiz um monte de coisa que não era o passo a passo de ter alguém me guiando, me dizendo, olha, aqui você tá caindo no buraco, ali, ó, você tá deslizando em outras coisas. Mas tem que ser uma pessoa que você respeite, confie. Então, olhe para quem você vai usar como seu mentor. E de novo, o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou parar por aqui e eu vou deixar uma terceira parte pra gente continuar sobre esse assunto, porque pelo visto rendeu.